estando na hora regimental, eu cumprimentando os ilustres colegas julgadores, suplicando proteção a Deus, estou dando por abertos os trabalhos dessa sessão de dissídio coletivo do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Por isso que eu votei. Justifico a ausência do ilustre presidente regimental, nosso colega Mohallen, o qual se encontra em viagem institucional em Brasília, cuidando de interesses do tribunal. A secretária, então, justificará a ausência do prezado colega Ricardo Antônio Mohallen. Eu queria aproveitar também para fazer o registro dos aniversariantes do mês. A colega desembargadora Cristiana Maria Paradales Filhão, no dia 11, e o colega Luiz Otávio Linhares Renault, no dia 30 do mês. Cumprimentando a todos e desejando-lhes felicidades e alegria nas suas positivas existências. Perfeito. Eu coloco também em discussão a ata dos trabalhos. Alguma divergência, alguma observação? A ata que resta aprovada. Alguém quer fazer algum tipo de registro, alguma manifestação? Presidente, Pois não, doutor como Jorge. hoje eu vou pedir até permissão dos ilustres colegas, como a pauta está relativamente mais tranquila, eu queria fazer só, nem um registro e um desabafo. Conversava até, e surgiu isso com uma mensagem que o doutor, meu ilustre par de turma aí, que é o doutor Neymar, me enviou terça-feira, justamente no momento em que a gente se vê ameaçado de perder mais assistentes, mais assessores, para corte disso, corte aquilo, e eu, sim, e aproveitar que o doutor Sebastião é um expert em acidente de trabalho, e eu quero levar isso, começar na sessão de dissídio coletivo, a gente, pelo menos levar essa preocupação, e eu tenho notado que isso está acontecendo em outros gabinetes, é uma questão de doença que eu já vou falar que está cometendo vários gabinetes decorrente da visão. E eu quero dizer assim, nos últimos 3 anos, meu gabinete, por esse PJE, que eu tenho certeza que isso deve-se a isso, quem usava óculos teve a visão piorada, e quem não usava teve que usar. E eu, inclusive, sou uma vítima dessa, vou fazer uma cirurgia daqui, marcada, já agendada para o dia 17, em que meu médico falou, ó, eu posso te afiançar que esse desgaste que está havendo na atualidade de leitura em tela vem acelerando de forma assustadora o surgimento de catarata. É interessante isso. Eu estou falando que eu estou com catarata, não é a idade mais não. Então, ele falou, ó, com certeza o seu exercício exagerado, né, que está tendo hoje, está acontecendo isso, e com todos lá do tribunal, que ele é médico de vários servidores aqui, que tem acontecido, não a catarata, mas a debilidade de visão. Eu queria que levasse essa minha preocupação para os colegas e surgisse daqui, pelo menos um primeiro momento de começar a levantar o que está acontecendo com os nossos servidores e conosco mesmo. Magistrados, se realmente isso está acontecendo, se as nossas visões estão piorando, para ver até que ponto que vai cobrar essa produtividade, nós vamos ficar aceitando isso. Todo mundo está piorando, mas de forma assustadora. O que era antes, agora está vindo de uma forma muito galopante. O meu médico falou isso. Então, eu estou falando que isso aí, quando começa a acontecer vários casos, a gente tem que começar a ver que é uma coisa que... E agora vai mais rotina de cortar assessor, e querendo que a produtividade continue. Eu não sei onde que eu mais consigo sugar meus assistentes, meus assessores. Não tem mais como impor. Ainda fala, deixou que passar 40 processos de um mês para o outro. Eu falei, não tem mais que exigir mais ninguém. Não dá mais o quê? Não tem mais onde apertar ninguém. Então, se me perdoa, eu estou fazendo esse registro, mas é porque nós estamos aqui na sessão de dissídio coletivo. E isso, gente, toda hora está lidando com as relações de trabalho. Então, que comece aqui essa preocupação nossa, esse debate que eu levo para dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Casa de Ferreira, Espírito de Paulo. Deus me permite, só para eu fazer apenas uma... Olha lá os gabinetes como estão sendo essa coisa. Nos últimos 3 anos está acontecendo isso. Eu acho que eu estou... Porque eu estou com a... Olha a leitura. O tribunal antigo está sempre no pior, né? Poder afetar a visão ali.
Bom, alguém mais quer se manifestar? Um minutinho só, senhor presidente. Pois não, doutor. O doutor Jorge Berg, me mencionou, e realmente nós comentamos. Senhor presidente, eu sempre me pautei pela tranquilidade, pela cautela de fazer manifestação que possa trazer algum impacto ou trazer algum inconveniente para um grupo, porque nós percebemos um grupo, trabalhando em grupo, e o mal ou o bem que acontece com esse grupo, nós que somos responsáveis por ele. Mas, senhor presidente, ultimamente eu tenho me preocupado com relação a isso, e eu estou levando em conta um exemplo do meu gabinete, que eu acredito que os gabinetes não sejam melhor nem pior que o meu. Tá bom, Deve estar mais ou menos todos iguais. Isso é raro. O gabinete faltando assistente, eu tenho assistente que está fazendo 1 ano que ela está afastada por licença maternidade, licença para acompanhamento do esposo que está com doença grave, e não tive substituição. Tem um assistente que eu prezo muito, que é o apoio da presidência, mas é um apoio muito pequeno em relação ao que necessita. É um apoio de 5 processos, mesmo assim, não há aquela regularidade de um assistente. Eu tenho assistente com problema de saúde sério que recebe quase metade da distribuição. E eu não vejo, senhor presidente, como acatar, com todo o respeito que eu tenho para o nosso presidente, de substituir o assistente que não está dando conta do seu trabalho. Manda embora, bota outro no lugar. É mais ou menos isso que eu entendi que foi falado, né? Não é assim que a vida leva, e a humanização das relações de trabalho é uma coisa que eu acho que o tribunal devia prezar, porque aqui é o tribunal do trabalho. Eu vejo passando um vídeo institucional, o último pleno, eu quase que eu manifestei, mas eu preferi deixar, mas vi um vídeo institucional muito bonito, prezando, mostrando para o tribunal, mostrando para os magistrados a preocupação do tribunal com relação à saúde dos seus magistrados e seus servidores. Mas o vídeo institucional é muito bonito, no plano teórico, porque na prática nós não vemos, na realidade dos nossos gabinetes, senhor presidente, nós não vemos essa preocupação, porque os números de processos a cada dia se avolumam, os assistentes que caem pela estrada, aqueles que afastam por questão de doença do trabalho, né, problema psicológico, que está acontecendo muito nos gabinetes. O meu, por exemplo, tem 2 casos. Não vemos essa humanização, porque os prazos, ao contrário do que se ia acontecer, os prazos passaram a contar a partir de quando cai na caixinha do PJE. Se tivesse um barulhinho, seria mais ou menos aquilo que acontece no caixa do supermercado, quando você passa o produto, pum, pum, pum. Porque, efetivamente, não há essa preocupação. O prazo está correndo a partir do momento que cai ali. Se você, à noite, sábado, domingo, se você abrir de madrugada o PJE, você vai ver lá que tem muito mais processo que no dia anterior, dos processos novos chegarem, e já começaram a correr os prazos. Então, senhor presidente, eu vejo com preocupação essa forma que a administração está tendo de ter não estou olhando as pessoas, eu quero deixar bem claro, né? Eu estou olhando a questão do Tribunal, da Justiça do Trabalho, de preocupar no aspecto formal e no aspecto prático do dia a dia, não está essa preocupação, senhor presidente. Eu realmente não vejo. Está vendo a correção aí, em mês de maio? E eu estou sem saber. Eu estou recebendo, eu acho que muitos gabinetes, quem não recebe, eu não tenho nada contra, mas eu estou recebendo distribuição. Eu estou fazendo PJE, AP, e além dos outros, das atribuições de revisão, de ser votante de PJE, estou fazendo o próprio PJE, porque se for baixar, dá um trabalho enorme para a secretaria, baixar um processo do PJE por Word, que facilita para a gente, mas é enorme a dificuldade. Para votar para o PJE, tem que votar item por item, um trabalho enorme. Aí eu estou olhando o PJE. Ontem eu fiquei de 8h30 que eu cheguei no tribunal, até 6 horas da tarde, tirei meia hora para o almoço. No intervalo de 71 eu tiro aqui no tribunal. Então, nos últimos 2 anos, eu queria fazer desabafo 9 suicídios. E aderir aqui às palavras do Dr. Jorge Berg, e ver aqui no FST é onde tem os nossos decanos, Vossa Excelência, que é 2 anos e meio referência em tantas coisas, né? E aqui a sessão onde os mais experientes, isso é dado estatístico, magistrados do tribunal que atuam, Então tem mais tomam uma tem algo errado. já 3 plenos que eu participo, que ia fazer uma comissão para discutir e não fez. Você imaginou numa Eu casa gostaria de um trabalho. na verdade, rogar a Vossa Excelência que assuma que encabece essa ideia, senhor presidente.
Eu me proponho a participar, ainda que seja como um mero auxiliar de alguma coisa, mas me proponho a fazer para que tente humanizar a pauta, o trabalho desse tribunal. Senão, nós não vamos suportar. 2013, só para encerrar, 2013, quando eu estava no programa Trabalho Seguro, eu pedi ao setor médico uns dados, um levantamento, mandei do Dr. Jorge Berg, sobre a situação dos afastamentos no tribunal. Eu fiquei estarrecido com a quantidade de afastamento de magistrados. Foram 2.900, salvo engano, dias de afastamento de magistrados e acho que 42% por problema mental. Está lá no relatório de 2013. Desse tribunal. Né? De servidor, acho que foram 6.000, quase 7.000 dias. Eu estou me lembrando uns dados que eu li muito tempo atrás, certamente é maior. Só isso que eu queria O doutor falar. Sebastião pediu E a palavra. peço desculpa pelo desabafo. Senhor presidente, só para, em homenagem ali à colocação do doutor Jorge Berg, sobre o que ele colocou, esse assunto tem sido tratado na Comissão de Trabalho Seguro, mas nós notamos na comissão uma falta de engajamento das próprias administrações dos tribunais, todos, não é só, inclusive do TST, a respeito disso. E uma das falhas que os tribunais registram, o setor médico, na último encontro que tivemos em Brasília, foram representantes do setor médico, é que os juízes e servidores também não têm colaborado para uma estatística razoável dos tribunais, que muitos de nós que temos plano de saúde fora daqui nem recorremos ou nem noticiamos ao setor médico do tribunal os nossos afastamentos. Então, o pessoal da área, inclusive do nosso tribunal, reclamou que falta elementos para que eles possam fazer um estudo mais meticuloso, porque não é obrigatório o nosso encontro anual, o nosso exame anual lá. Fazemos os exames, fazemos check-up fora e o tribunal não sabe da nossa vida no aspecto a respeito da saúde. Então, o outro apelo também a ser feito seria no sentido de que juízes e servidores tivessem um compromisso de, uma vez por ano, comparecer ao setor, ou pelo menos para comunicar os exames que foram feitos, se tem um médico particular fazendo, para que ele possa aprimorar a sua estatística. Mas esse estudo já vem sendo cogitado, mas precisa dessa colaboração de servidores e juízes. Gente, apenas uma sugestão, lançada em ata essas manifestações, será que não seria o caso de nós encaminharmos para a gestão, doutora presidida até pela desembargadora Denise, muito eficiente, questão de saúde, porque eu acho que isso tem que tomar corpo mais abrangente, para que realmente, talvez, a diretoria de saúde envolvida com a gestão de saúde pudesse, não só, talvez, provocar o que o doutor Sebastião colocou, de trazer os magistrados e servidores para essas manifestações e, a partir daí, fazer uma avaliação técnica para que se pudesse, então, colocar em discussão essa matéria e a administração do tribunal, evidentemente, tomar uma providência. Porque, sem dados concretos, eu acho que fica difícil, até para a própria administração, tomar um rumo, um norte com relação a isso. Porque nós realmente estamos sufocados. Nós trabalhamos 12, 13 horas por dia, trabalhamos em casa e a compulsão vai se tornando uma coisa problemática. A gestão de saúde, essa comissão aí, também está trabalhando 12 horas por dia. Talvez eles não tenham condição de fazer esse trabalho aí, que é trabalhoso. Mas existem... Mas só, eu digo, sabe, doutora Lucilde, saúde, direcionar. Eles não vão fazer isso, arregaçar as mangas e fazer. Mas eles têm como determinar que isso seja feito pelos setores competentes, que deve ser a diretoria de lógico que saúde. não vai ser doutor Denise, mas lá tem um pessoal altamente capacitado para fazer isso. Aqui, eu queria dizer o seguinte. A matéria é de interesse Esse aqui é um da desabafo, sessão de nossa. justiça Foi um coletiva, desabafo, né, é registrar tudo bem. e começar um Mas debate. é matéria de interesse de todo o tribunal. Quer dizer, amanhã, parece que amanhã vai haver um encontro onde vai se discutir essa problemática de lotação de... Horário do almoço? Não sei, tudo bem. 15 horas. Amanhã, tudo bem. Isso, a doutora Não, Maria às Laura, 15 ela horas almoça da às manhã. 15 horas, o Doutor outro Zé Murilo almoça também outro horário, pela mas nossa isso aí eu não frente, posso, Zé não tem jeito de eu
Mas tudo bem, vai haver essa reunião amanhã. Aqueles que, evidentemente, não sei quem vai comparecer, quem não vai. Mas é uma matéria que é de interesse do tribunal todo, de todos os desembargadores. Eu acho que essa matéria podia ser reavivada, se não amanhã, no próximo pleno, que é agora, acho que dia 5 ou dia 6. O pleno de abril vai ser logo no começo do mês. Então, evidente, que essas manifestações fossem feitas no plenário do tribunal, com todo mundo presente, o presidente do tribunal presente, porque ele, na verdade, tem que ser o primeiro a dar encaminhamento nesse tipo de preocupação e de situação. Então, eu achava que nós podíamos registrar agora em ata só essa preocupação da sessão de dissídio coletivo com as problemáticas de divisão com o uso do PJE, sobretudo pelo acúmulo de serviço e com a saúde dos desembargadores e dos servidores, e só registrar essa preocupação nossa aqui. Mas que isso fosse, deixarmos para que isso fosse levantado mesmo no pleno. Levantando porque todo mundo vai estar presente para poder discutir essa matéria. E, evidentemente, um vai pedir a palavra, vai falar, o outro também vai ter que se permitir que todo mundo fale a respeito dessa matéria. E é o lugar mais adequado para se buscar uma solução que parta da administração, né? Para tentar solucionar. Achava que nós poderíamos fazer dessa forma. O que vocês acham? Essa ideia da doutora Emília de encaminhar, ao menos para o setor de saúde, era uma boa. Mas encaminhar, parece que falou para encaminhar para a comissão correspondente, que seria presidida pela doutora Denise, é isso? Só para começar um primeiro debate. Entende? Só para começar um primeiro debate. Isso. Tudo bem, isso aí. Então, eu vou registrar em ata que o doutor Jorge fez essa manifestação preocupativa, o doutor Anemar, o doutor Sebastião, a doutora Emília, que é uma preocupação de todo mundo, e se deliberou, então, remeter cópia para a presidente da comissão. Com qual comissão, doutora Emília, por favor? Gestão de saúde. Gestão de saúde, presidida pela desembargadora Denise. Né? E para acho que o presidente do tribunal também, né? Porque é bom. Tudo bem, mas quer dizer que vai uma coisa muito simplória, quer dizer que não tem assim um trabalho com mais elementos para se mandar para o presidente do tribunal já também. Me permite, eu acho que, se você me permite, eu acho o seguinte, foi muito útil que a manifestação tivesse início aqui, como poderia ser em qualquer outro lugar, na turma, no pleno, com maior amplitude, e a maior de todas as amplitudes seria sempre no pleno. Mas veja bem, foi importante porque essas coisas ou se forma alguma, como se costuma chamar na sociologia, alguma massa crítica a respeito, ou não se forma coisa nenhuma e não se tem a iniciativa. E aqui foi louvável que isso tivesse acontecido, porque esse problema está afetando a vida de todo mundo. Não tem dúvida. Eventualmente não afetou a minha, quer dizer, a minha possivelmente esteja afetada por outras questões, como a de todo mundo, né? Você tem um problema de saúde aqui, uma deficiência ali, etc. Mas o certo é que está havendo uma generalização e nenhum de nós está livre disto. Então foi muito bom que tivesse acontecido e que todos tivessem, e mesmo quem não se manifestou especificamente, como eu, por exemplo, antes de agora, todos nós convergimos para essa preocupação. Então, o fato de registrar em ata que unanimemente e por iniciativa dos desembargadores que se manifestaram antes, a sessão de dissídio coletivo, registrou, consignou a sua enorme preocupação com o problema diário do tribunal, problema presente, contextualizado, etc., já vai ter uma repercussão muito grande. Acho que vocês têm razão. Agora, dados técnicos... Não, estou falando que eu não posso... Aí a Comissão de Saúde vai explorar. Isso. Mas o senhor sabe, presidente, que eu acho que isso até fortalece a ideia da doutora Denise, fortalece muito a Comissão de Saúde, porque há uns certos bens sociais com os quais nos preocupamos muito, bens pessoais e sociais, como a saúde, por exemplo, mas nós somos muito retóicos, nós nos preocupamos com a nossa. E nos preocupamos com a dos nossos colegas, dos nossos amigos, mas a gente não tem uma preocupação institucional com isso. Então, isso vai até reforçar, eu creio, o trabalho dessa comissão. Ela precisa ter conteúdo forte, é muito bem presidida por uma desembargadora muito cuidadosa com tudo que faz na vida. Doutor Marcos, mas eu compreendo isso. Eu quero dizer o seguinte, que eu não tenho elementos, nem técnicos e nem conhecimento para me afirmar aqui que a visão de todo mundo está sendo afetada por isso. Eu não tenho jeito. Então, isso que eu estou falando, que eu estou querendo colocar um registro, eu sei, um registro mais genérico,
mas que no pleno a matéria fosse levantada, que ela teria uma amplitude muito maior. E a questão não é daqui a 5, 10 dias, né, no próximo pleno. Então eu estava pensando em fazer um registro, que por iniciativa dos desembargadores Jorge Berg, Anemar, Sebastião, Emílio, enfim, dos desembargadores componentes da sessão de coletiva, se fez registrar essa preocupação com o volume de serviço, a saúde dos desembargadores e dos servidores de cada gabinete, e determinando que se remetesse cópia dessa ata para essa nossa comissão de saúde, aí, presidida pela doutora Denise, para que as providências que possam parecer cabíveis, nesse sentido só. E agora, no pleno, levantem a matéria, todos discutem, quer dizer, o presidente vai ser envolvido também por essa discussão. Tudo bem assim, então? Tudo bem. Ok? Então tá certo. Então vamos passar ao julgamento dos processos da pauta. E eu quero registrar antes a satisfação de termos conosco aqui a doutora Maria Amélia, representando o Ministério Público. A nossa querida doutora Maria Amélia. Faça-se o pregão do primeiro processo da pauta, observada a preferência regimental. Ação anulatória 11.010, relator excelentíssimo desembargador Jorge Berg de Mendonça, autor Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares de Carmópolis, de Minas Gerais, região, e réu Sindicatos Empregados em Hotéis e outros. E temos advogado inscrito? Tem, mas parece que... Qual que é o nome da inclinação? Não parece. Sim, pois não. Doutor Gabriel Abreu Santos, pelo primeiro réu. E hoje parece que está presente. O advogado que estaria inscrito não está presente, então eu passo a palavra direto ao relator, doutor Jorge Berg. Antes de ler a conclusão, eu só quero dizer que eu até cheguei a ler a respeitosa manifestação do doutor Sebastião, mas eu até fiz essa conclusão já adequada à decisão proferida nos embargos, cujo relator foi o doutor Márcio, que na vez passada nós chegamos a esse consenso da conclusão, e até a minha conclusão da minha decisão dos embarques, hoje eu estou julgando, era um pouco diferente no aspecto da multa, mas nós chegamos a esse consenso, então esse voto já está adequado à decisão proferida nos autos em que Vossa Excelência foi o relator. Eu estou conhecendo a ação anulatória de cláusulas convencionais, ajuizada pelo Sindiorb, Carmópolis, no mérito julgando parcialmente procedente, para declarar que, a partir de 26 de junho de 2015, inclusive, a Federação Nacional dos Hotéis, Bares Similares não possui representatividade em relação à categoria econômica na cidade de Bom Sucesso, Carmo do Cachoeiro, Perdões, Ribeirão Vermelho, Santana do Jacaré, Santo Antônio do Amparo e São Gonçalo do Sapucaí, já que esses municípios encontram-se abrangidos pelo Sindiorb Carmópolis. Liminarmente, concedo a tutela de urgência e determino que não se aplica a Convenção Coletiva de 2016, folhas 25 a 41, às cidades de Bom Sucesso, Carmo do Cachoeira, Perdões, Ribeirão Vermelho, Santana do Jacaré, Santo Antônio do Amparo e São Gonçalo do Sapucaí, determinando a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para que adote as medidas administrativas relativas à retificação da respectiva convenção coletiva. No mérito, eu estou confirmando a medida em caráter definitivo, determinando que os réus se abstenham de voltar a negociar ou firmar qualquer instrumento normativo ou acordos coletivos nessas mesmas cidades, enquanto existente sindicato representante da categoria econômica, legítimo e regular, abrangendo os respectivos municípios, sob pena de multa de R$10.000 a ser revertida em benefício do FAT. Condena os réus ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 15% do valor arbitrário da condenação. O valor da condenação fixado em R$5.000, com custos pelas réis no importe de R$100. Minha conclusão. Alguém tem alguma divergência? Eu apresentei, senhor presidente. Qual que é a divergência, doutor Sebastião? Senhor presidente, eu não sabia que o processo vinha da sessão passada, que na sessão passada eu não estava presente. E, naturalmente, que isso aqui eu fiz ontem, mais no final do dia, pode ser que a gente precisa ter alguma questão que não tenha alcançado e vamos discutir na sessão, porque isso é sempre enriquecedor. O primeiro ponto, eu venho entendendo que não caberia, a meu ver, fixar penalidade numa ação anulatória e impor obrigação de fazer. Pela própria natureza jurídica da ação anulatória e pelos seus limites estabelecidos na sua regulamentação.
Então, eu entendo que a primeira que eu coloquei aí, e fiz até uma pesquisa rápida ontem à noite, e localizei alguns acórdãos do TST que menciona que, pela sua própria natureza, que é exatamente constitutiva, positiva ou negativa, não caberia cumular com obrigação de fazer ou não fazer. E a segunda divergência que eu trouxe para discutir aqui, dada a velocidade que eu analisei, é que o pedido foi para anular uma cláusula e o relator está anulando uma convenção inteira. Eu não sei se há outras previsões dessas convenções, até do interesse dessa categoria, que ficariam prejudicadas. Nós estamos analisando aqui a representatividade do sindicato no bojo de uma ação que veio para, como pedido, eu até transcrevi o pedido e o dispositivo proposto pelo eminente relator, que veio para anular uma cláusula. Nós estamos anulando todo um pedido e estamos tratando aqui da representatividade. Eu acho que está fora da amplitude do que foi postulado. Ressalvando que isso aqui foi feito na corrida de ontem à tarde. Se tiver alguma questão que eu não tenha alcançado, podemos aqui verificar em conjunto. Então, eu trago essas duas colocações para reflexão da sessão. Bom, está estabelecida essa divergência. O relator quer se manifestar a respeito? Primeiro, quanto ao aspecto da ação anulatória, respeitável Vênias, ao ilustre colega, eu tenho comigo que a natureza da ação em si, ela tem conteúdo declaratório e condenatório. Então, eu não vejo essa questão de não haver de manter essa primeira divergência. Quanto ao pedido de que era anular apenas a cláusula 2, está expressa aqui no fundamento, na petição inicial. Estou até querendo só ressalvar aqui onde que está, só um minutinho que é para pedir a anulidade de todo o instrumento. Cláusula 2ª da convenção. Abrangidos. Não é. Que está... O doutor Jorge, enquanto está procurando ali, eu poderia fazer um esclarecimento. Pode, então, por favor. O seguinte, eu entendo que que nós temos Isso que eu quero ler aqui. Uma federação que ela abrangia todas essas cidades. Se estabeleceu na base territorial um sindicato patronal específico para algumas localidades. Essa convenção coletiva passa a não se aplicar ali, porque saiu o registro do Ministério do Trabalho, tudo direitinho, estabeleceu, registrado no cartório de pessoas jurídicas, registro do Ministério do Trabalho. Quem passou a ter legitimidade naquela base territorial foi o sindicato que está entrando com a ação anulatória. A partir do momento que ele adquiriu aquele registro, ele passa a ser a pessoa com legitimidade sindical naquela localidade, não pode prevalecer, a partir daquele momento, convenção coletiva firmada por essa federação. E está se julgando exatamente isso, para dizer que não se aplica essa convenção coletiva naquelas localidades onde tem a base territorial agora e o sindicato. E acho mais que legítimo que se coloque uma astrente aqui para dizer o seguinte: como você, federação, não tem mais legitimidade para afirmar ajustes normativos naquela localidade, não faça isso não, porque agora se fizer, vai ter essa multa. Eu acho que está dentro de um razoável. Eu acompanho o relator. Aqui, só para a cláusula 2ª, só isso que eu queria ver. A presente convenção coletiva abrangerá a categoria de todos os trabalhadores de exercício profissional nos hotéis nas seguintes cidades. Aí cita. Aí, a partir do momento que você tira a cidade, automaticamente a convenção cai. Tudo bem, mas tudo bem. Diante da divergência, vamos escolher os votos que é mais fácil. Doutor Renaud. Em relação às cidades. A doutora Maria Laura, que, por favor, desculpe. Eu também estou acompanhando a divergência. Acho que também entendo que não cabe nessa ação anulatória essas multas, dessas obrigações de não fazer e pagar, e eu também acompanho a divergência que extingue sem resolução do mérito desses pedidos. Doutor Renaud? Eu até acredito que no rigorismo técnico-científico a divergência tenha razão, mas eu acho razoável o que foi decidido pelo relator e vou acompanhar o relator. Doutor Emílio? Da mesma forma, eu acho que a divergência lançada pelo doutor Sebastião obedece um
rigorismo legal que é correto. Mas, inclusive, nós julgamos processos com essa mesma matéria na sessão passada, dentro dessa proposição do doutor Jorge, e eu acho que atende plenamente, eu acompanho o relator. Doutor Marcos. Eu acho, presidente, do ponto de vista prático, resolve o problema. Eu acompanho também. O doutor Sebastião é a divergência. Senhor presidente, Perfeito. Aqui está definindo que não tem representatividade, mas, como eu disse, eu não abri a convenção, olhei essa nota, não abri a convenção para verificar esse detalhe da extensão da cláusula. Como relator, certamente eu faria. Mas eu coloquei dessa forma e trouxe para a gente prosseguir a discussão aqui. Mas eu fico vencendo. Perfeito. Mas, doutor Sebastião, só pode explicar para o senhor por que eu também estou falando disso com... É porque eu tive uma ação numa outra sessão exatamente nesse sentido. Exatamente nesse sentido. E nós deliberamos dessa forma. E eu examinei isso com muito cuidado para ver o que aconteceu. Essa federação está perdendo... Estão sendo criados sindicatos patronais em diversos lugares do estado de Minas que não tinham representação, e esses sindicatos estão sendo registrados no cartório e estão obtendo também a carta sindical, o registro sindical no Ministério do Trabalho. E por isso que eles estão passando a tirar, a federação então está perdendo essa legitimidade. É isso, A minha dúvida, senhor presidente, só para justificar por que eu levantei a divergência, é que pediu anular uma cláusula segunda e estou deferindo. Declarar que a federação não possui representatividade econômica. Então, eu acho que eu estou julgando uma questão muito mais ampla no bojo de analisar uma cláusula. Por isso que eu levantei essa dúvida. Não, tudo bem. Tudo bem. Doutora Lucilde? Doutora Lucilde? Eu acompanho o relator também, senhor presidente. Relator, tá, Marcos Moura. Doutora Neymar? Senhor presidente, eu também, conforme o doutor Renaud já expôs, eu também entendo que a preocupação do Sebastião é a questão técnica. O TST, na ocasião em que o Ministério Público ajuizou centenas de ações anulatórias, centenas, e que o tribunal julgou improcedente, centenas também, nós recorremos para o recorreu para o TST, e o TST, mesmo sem pedido, além de declarar a nulidade da cláusula, ele impunha obrigações de fazer, obrigação de não fazer na ação, determinava a devolução dos valores recolhidos, que na época era poder contra contribuições indevidas, devolução, e, além disso, aplicava multa por se vier a instituir em futuros acordos de convenções coletivas cláusula daquela natureza. Ou seja, tecnicamente, na minha modesta forma de entender, isso aí é uma aberração. Deveria ser igual o doutor Sebastião falou. Como muitos casos, os casos é ação civil pública, que alguns sindicatos ajuizam, para cobrar hora extra. E muitos tribunais, inclusive o nosso, entende que é devido e manda pagar. Aí nós temos uma execução de horas extras no bojo de uma ação civil pública. Ou seja, aqui, na verdade, atirou na onça pintada com a arma de matar a onça branca, né, Sebastião, como falar no interior. Então, para a questão prática, eu vou acompanhar o relator, mas falando essa posição, o doutor Sebastião está coberto de razão. E acho que com a solução aqui, nós vamos evitar uma problemática que surgiria lá na frente. É a tal da contribuição sindical, contribuição assistencial, essa coisa toda que quem se acha com legitimidade vai querer. Então, acertando aqui agora, nós vamos evitar um problema. Em relação a essa federação, é o 5º processo que a nossa sessão em relação à mesma federação. É o 5º processo que a gente julga em relação à mesma federação. O doutor Jorge é o relator, o doutor Alexandre? Eu vou pedir vênia para acompanhar a divergência. Doutor Vitor Salino? Com o relator. Com o relator. Então, por maioria de votos, prevaleceu a posição do relator, né? Então, se vencido. Então, assim se decide, nós temos o voto do relator, vencidos desembargadores e juízes já nominados. Nós temos mais algum processo na pauta, por favor? São 2 embargos de declaração. Sim. É o 11.424. Doutor Jorge Berg tem um embargo declaratório. Por favor, declina só o número e conclusão. À frente. Tem um fio. É o 11.424. E a conclusão de Vossa Excelência? Eu conheço e nego. Conhece e nega, né? Eu tenho um embargo declaratório também, que é o processo 11.433, que eu estou conhecendo o desembargo, negando e aplicando multa de 2% por entendê-los protelatórios. Alguma divergência? Então, todos julgados à unanimidade. Termina.
Esgotada a pauta dos trabalhos, então, agradecer a atenção de todos. Dou por encerrada a presente sessão.